Olá, gente. Hoje vamos continuar com o estudo da equação de Clapeyron e hoje nós iremos ver como eu posso relacionar a quantidade de matéria de uma substância, ou seja, seu número de mols, como é que eu posso relacioná-lo com a massa dessa substância. Então, primeira coisa, vale a gente lembrar que a quantidade de matéria, o número de mols, ele pode ser relacionado tanto com massa como também com o volume, né? Quanto maior a quantidade de matéria, maior o número de mols e, por consequência, maior será a massa da amostra gasosa. Também eu posso associar que quanto maior o número de mols, maior será o volume do gás se eu estiver nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, vale lembrar o conceito de volume molar, né, que a gente tem que o volume molar dos gases é o volume ocupado por um mol de qualquer gás em determinada pressão e temperatura. E aí vale a gente lembrar o conceito de CNTP, que nós já vimos, que é quando a temperatura for 273 Kelvin e a pressão 101.325 Pascal, que é a mesma coisa que um ATM, nós teremos o volume molar, ou seja, o volume ocupado por um mol de um gás, ele é 22,4 litros. E na CPTP, condições padrões de temperatura e pressão, ou seja, temperatura de 273 Kelvin e a pressão de 100.000 Pascal, o volume molar, ou seja, o volume ocupado por um mol de um gás, ele é 22,7 litros para cada mol. Bom, esse conceito nós já tínhamos visto, né? O que nos interessa nesse momento é trabalhar com a massa molar. Então vejam, para que eu possa relacionar número de mols com uma massa, uma amostra gasosa, uma quantidade de massa de uma amostra gasosa, eu vou ter que usar a massa molar. E o que é a massa molar? Assim como o volume molar é o volume ocupado por um mol de um gás, a massa molar é a massa em gramas para um mol de uma dada substância em determinada pressão e temperatura. Ou seja, se eu pego qualquer substância gasosa, um líquido, um sólido, não importa, em determinadas condições de temperatura e pressão, ela tem uma massa. E essa massa, se ela for para um mol, eu chamo de massa molar. Então vejam, a massa molar ela pode ser dada como a massa da substância dividido pelo número de mols. Então, se eu tenho, por exemplo, 10 gramas de uma substância, e essas 10 gramas elas são correspondentes a 2 mols, então eu posso pegar 10 gramas e dividir por 2 mols. Eu tenho uma massa molar. Eu posso simplificar essa equação como sendo N maiúsculo, massa molar, é igual a massa da substância, M minúsculo, dividido pelo número de mols, que é o N minúsculo. Essa é uma maneira que a gente tem de determinar a massa molar. Outra maneira de determinar a massa molar de uma substância é calcular sua massa molecular e mudar a unidade U, que é a unidade de massa atômica, para G, que é a unidade de gramas. Bom, então, o que é a massa molecular, né? Já que a massa molar eu posso calcular utilizando essa fórmula, ou eu posso calcular utilizando a massa molecular. Então, a massa molecular, nós vamos lembrar que ela é a soma das massas atômicas de todos os átomos que constituem uma molécula. Por exemplo, a gente tem aqui a molécula de água, que é formada por 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, se eu olhar na tabela periódica, eu vou observar lá que na tabela periódica, o meu átomo de hidrogênio ele pesa 1 U, ou seja, ele pesa 1 unidade de massa atômica. Já o átomo de oxigênio, ele pesa 16 unidades de massa atômica. Então, se a minha água ela é formada por 2 Hs, então eu tenho 2 vezes 1 U, que me dá 2 Us. Já o oxigênio, na molécula de água, eu só tenho um oxigênio. Então, eu tenho 1 vezes 16. 1 vezes 16 é 16. 2 vezes 1, 2. 2 com mais 16, 18 Us. Então, acabamos de calcular a massa molecular
Então, a massa molecular para a água ela é 18 U. Se eu quero a massa molar, a massa para o mol, basta apenas trocar a unidade de U para G. Ok? Nós temos outros exemplos aqui que eu posso utilizar também para calcular a massa molecular e aí descobrir a massa molar. Por exemplo, a molécula do Cl2, o gás cloro, ela é formada por 2 átomos de Cl. Quando eu olho na minha tabela periódica, o Cl ele vale 35,5. Se eu tenho 2 átomos, então 2 vezes 35,5. O que me dá um valor de 71 U. Se eu tenho 71 U, isso é a massa para uma molécula. Se eu quero para 1 mol de moléculas, basta apenas trocar essa unidade U para a unidade gramas. Então, 71 gramas é a massa molar para o gás cloro. Bom, acho que já deu para entender. Tem outros exemplos que vocês podem praticar, né, ou observar como é que chegou a esses valores de massas moleculares. E aí, massa atômica, né? Já que para calcular a massa molecular, eu preciso saber qual é a massa atômica de cada átomo. Para muitas questões, esses dados serão fornecidos na questão. Então, virá abaixo do enunciado essa informação, dados, e ele dá o valor de cada átomo. Caso não seja dado, você precisa ter uma tabela periódica. E eu vou lembrar que na tabela periódica, né, cada célula que representa um átomo, né, um elemento químico, algumas informações são importantes. Nós temos o símbolo do elemento, o nome do elemento, o seu número atômico e a sua massa. Então, o que me interessa é esse número que está aqui embaixo, a massa atômica. Nesse caso, por exemplo, para o neônio, a sua massa atômica é 20,1797. Eu preciso usar todo esse número? Não. Eu posso fazer uma abreviação, deixando 2 casas decimais apenas, ou, em alguns exercícios mais grosseiros, né, eu vou chegar a resultados aproximados. Então, eu posso simplesmente usar os valores inteiros. Por exemplo, para o neônio, eu posso considerar que a massa do neônio ela é 20. Né? O correto seria considerar 20,18, arredondando, mas para alguns exercícios, né, casos mais grosseiros, eu posso considerar 20. E aí eu vou chegar num resultado muito próximo. Bom, então já vimos aqui, né, como eu posso obter essa massa atômica, né, caso não seja dado, eu vou observar na tabela periódica. E caso seja dado no enunciado, só é fazer a continha e mudar a unidade de U para G. Bom, vamos então praticar agora, aplicar esses conceitos numa situação real. Então vamos lá. Muitas vezes, né, em muitas situações, a quantidade de gás no enunciado ela é fornecida em unidades de massa. E se eu observar lá na minha equação de Clapeyron, eu não tenho massa, eu tenho número de mols. Mas aí a gente pode lembrar que o número de mols ele é relacionado com a massa e também ele é relacionado com o volume. Com a massa por meio da massa molar, com o volume por meio do volume molar. Então, nós podemos fazer o seguinte. Nessa situação, precisamos converter a massa fornecida em mols para utilizarmos na equação de Clapeyron. Então, vejam. Se eu quero converter massa em mols, ou vice-versa, eu preciso ter a massa molar e eu preciso montar uma regra de 3. São as duas coisas que eu preciso fazer. Então, primeiro passo, vamos calcular a massa molar, usando aquela fórmula que nós acabamos de ver, né? Massa molar é igual a massa dividido por número de mols. Ou reorganizando essa fórmula, caso eu queira descobrir o número de mols, eu posso pegar o número de mols, passa para cá, e a massa molar passa aqui para baixo. Então, eu tenho que o número de mols ele é igual a massa dividido pela massa molar, né? Se eu reorganizar essa equação. Ou, outra maneira de fazer isso é escrevendo uma regra de 3. Então, vamos lá aplicar esses conceitos aqui nesse exemplo. Então, vejam bem. Converta 1,5 gramas de ácido sulfúrico em
número de mols. Então, se eu quero converter essa massa em número de mols, qual é a primeira coisa que eu devo fazer? Calcular a massa molar para o ácido sulfúrico. E quem é o ácido sulfúrico? O ácido sulfúrico é o H2SO4. Então, vamos lá. H, eu tenho 2 átomos, então 2. Se eu olhar na tabela periódica, cada H ele pesa 1 U, então me dá um total de 2 U's. O S eu só tenho 1, ó, não apareceu nada aqui, é porque eu tenho 1 oculto. Então, se o S eu só tenho 1, então eu tenho 1. Olhando na tabela periódica, ele pesa 32. Então, fica 1 vezes 32. Já o oxigênio, eu tenho 4 oxigênios. Se eu olhar lá na minha tabela periódica, cada oxigênio ele pesa 16 U's. Então, eu fico com 4 vezes 16. Então, se eu resolver essas multiplicações aqui, somar os valores, eu vou chegar num resultado de 98 U. Como eu quero calcular massa molar e não massa molecular, basta apenas trocar a unidade de U para G. Então, a massa molar para o ácido sulfúrico, H2SO4, ela é 98 gramas. Agora que eu sei a massa molar, eu posso aplicar nessa equação. Vamos lá. Se a massa molar ela é dada em gramas, então eu tenho que a massa molar aqui embaixo é em gramas, 98, e aqui em cima eu preciso ter a massa dada no enunciado da questão. Só que essa massa dada no enunciado da questão, ela também precisa ser na unidade gramas, já que a massa molar ela é dada em gramas. Então, 1,5 kg é a mesma coisa que 1.500 gramas. Então, dividindo 1.500 gramas por 98, eu chego num valor de 15,13 mols. Então, acabamos de converter esses 1,5 kg, acabamos de converter ele para mol. 1,5 kg equivale à mesma coisa que 15,3 mols. Bom, se eu esquecer ou se eu tiver com dificuldade de usar a fórmula, como é que eu posso, então, resolver essa questão sem usar a fórmula? Bom, eu calculo a massa molar, né? A outra maneira que eu tenho é montar uma regra de 3. Então, ó, massa molar, eu sei que o valor da massa molar ele é sempre para um mol. A massa que a questão der é para x mols. Então, vejam, se eu calculei minha massa molar, cheguei num resultado de 98 gramas, então eu sei que 98 gramas ele equivale a 1 mol. Se a questão falou que eu tenho 1,5 kg de ácido sulfúrico, então 1,5 kg é a mesma coisa que 1.500 gramas, grama está com grama, e aqui eu coloco x, então x mols. Resolvendo o meio pelos extremos, 98 vezes x, 98x, é igual a 1.500 vezes 1, 1.500. Então, quem está com x passa dividindo, 1.500 dividido por 98, que dá os mesmos 15,3 mols. Ok? Então, para converter massa em número de mols, qual é o passo? Primeiro eu calculo a massa molar, calculei. Depois, ou aplico esse valor da massa molar na equação de massa molar, que é essa aqui, ou eu monto uma regrinha de 3. Tanto faz, fica a critério de vocês como vocês irão resolver. Bom, agora que já sabemos converter massa em número de mols ou vice-versa, nós agora podemos aplicar isso numa questão que envolve a equação de Clapeyron. Então, observe o seguinte. O exemplo 2. O gás oxigênio, O2, é comercializado em cilindros de 50 litros e apresenta a temperatura ambiente uma pressão de 200 atm. Então, vamos dar uma pausa. Eu já tenho litro, volume, pressão, atm. Então, a questão quer saber qual a massa de oxigênio contida no cilindro, supondo que a temperatura ambiente
é de 27 graus Celsius. E aqui ele dá os dados, né? Ele dá como informação como dados que a constante dos gases ideais, ou seja, o R, ele é 0,082, né? Outra coisa que ele dá, observe que ele colocou aqui, ó, oxigênio igual a 16. E aqui eu tenho gás oxigênio, O2. Então, ó, uma informação importante que eu devo usar isso aqui para calcular a massa molar do gás oxigênio. Vamos lá, vamos com calma. Se eu pegar a minha equação de Clapeyron, né, eu tenho a pressão ele disse que é 200 atm. Eu tenho o volume ele falou que é 50 litros, então tenho 200 vezes 50. O valor do R eu tenho, ele deu 0,082, e a temperatura, que é 27 graus Celsius, transformando aqui em Kelvin, me dá 300 Kelvin. Tem aqui. Então, na equação de Clapeyron, quem está faltando? O N. Eu não foi dado o N na questão. Logo, o N é o que eu irei descobrir na equação de Clapeyron. Só que quando eu vou para o meu enunciado, ele não quer N. Ele quer qual a massa de oxigênio contida no cilindro. Então, se ele quer qual a massa de oxigênio contida no cilindro, então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso observar aqui, vamos destacar, pronto, qual a massa de oxigênio contida no cilindro. Então, eu preciso, primeiro, descobrir o número de mols. E como eu sei que número de mols ele é relacionado com massa, a partir da massa molar, então eu descobrindo o número de mols, que eu posso chamar ele de X, depois eu posso transformar esse número de mols em massa, usando a massa molar. Então vamos lá. Resolvendo a equação de Clapeyron. 200 vezes 50 dá 10.000. Do outro lado da igualdade eu fico com X. 0,082 vezes 300 dá 24,6 x. Ok? Quem está com x vai passar dividindo. Então, eu fico com 1.000 dividido por 24,6. Então, eu acho que o valor de x ele é 406,5. E esse x aqui é o número de mols. Então, eu tenho mols. Agora que descobrimos o número de mols, nós precisamos transformar esse número de mols em massa. Então, vamos fazer a conversão aqui em massa usando a massa molar. Então, lá, primeira coisa, eu calculo a massa molar para o oxigênio. Então, se o meu oxigênio, a molécula de gás oxigênio é o O2, então eu tenho 2 oxigênios, tá aqui, e cada oxigênio, a equação me forneceu que cada oxigênio ele vale 16. Então, se eu tenho 2, cada um vale 16, 2 vezes 16, 32 ou 32 gramas. Então, eu posso dizer o seguinte, aplicando na fórmula de massa molar. A massa molar, ela é 32 gramas, acabei de calcular. O número de mols, o N, eu encontrei como sendo 406,5. Então, eu tenho um N, ok? E a massa aqui em cima é o que a questão está me pedindo. Então, eu posso chamar de X. Então, eu fico com 32 massa molar, 406,5 número de mols, e o M, a massa, eu chamo de X. Bom, como eu tenho aqui o 406 está dividindo X, então se ele está embaixo, se eu passá-lo para o outro lado da igualdade, ele passa multiplicando. Então, eu fico com 32 vezes 406 é igual a X. Então, se eu multiplico 32 vezes 406,5, eu vou chegar no resultado de 13.008 gramas. Ok? Então, posso deixar em gramas mesmo, já que a questão não pediu a unidade, né? Se pedisse para quilogramas, eu converto para quilogramas. Como pediu em grama, não disse unidade, posso parar aqui mesmo. Então, resolvemos a questão. Bom, se eu tiver dificuldade de usar a fórmula de massa molar, posso montar uma regra de 3. Só eu lembrar que 32 gramas é a massa para 1 mol. Então, 32 gramas está para 1 mol. E X, massa em gramas, né, a massa que eu quero descobrir, está para 406,5 mols. Já que essa é a quantidade de mols que eu conheço.
Então, resolvendo a regra de 3, 1 vezes x é x, tem que ser igual a 32 vezes 406,5. Então, 32 vezes 406,5, eu chego no mesmo resultado de 13.008 gramas. Ok? Bom, finalizamos, né, nosso material de estudo, certo? Espero que vocês tenham compreendido como calcular massa molar, como calcular, como converter número de mols em massa ou massa em número de mols, né? Eu vou fazer isso usando a fórmula da massa molar ou montando a regra de 3, né? E para isso eu preciso calcular a massa molar. Bom, fica como atividade para vocês agora fazer a lista de exercício 1.4. Então, vou mostrar aqui a lista de exercício 1.4 para vocês verem o que será cobrado aí de vocês. Bom, então, na lista 1.4, questão 36 é uma questão onde vocês vão calcular a massa molar para o ácido sulfúrico H2SO4, para o SO3, para o C2H5H, para o NaOH e para o HE, o hélio. Então, ele já deu aqui no próprio enunciado da questão, ele já deu o valor de cada massa molar. Ok? Depois, questão 37, 38 e 39 são questões nas quais vocês vão precisar determinar o número de moléculas. Então, como é que eu vou proceder? Resolvo normal a equação de Clapeyron, eu vou achar o número de mols, e aí eu vou lembrar que cada 1 mol ele tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né? Que eu posso lembrar que isso aqui é a nossa constante de Avogadro. Então, vejam, após eu calcular o número de mols, usando a equação de Clapeyron, eu monto uma regra de 3. Então, se 1 mol está para 6,02, aliás, 6,0 vezes 10 elevado a 23, tantos mols vai estar para x. Então, resolvo a regra de 3, vou achar aí o número de moléculas. Questão 38, 39, semelhante. E a questão 40 até a questão 44 são questões semelhantes ao exemplo 2 que nós acabamos de resolver nessa aula. Então, para todas as questões, eu coloquei o passo a passo do que será necessário fazer. Por exemplo, na questão 40, a primeira coisa que eu vou precisar é usar a equação de Clapeyron para determinar o número de mols. Então, vou calcular o número de mols. Segundo passo, quando eu determinar o número de mols, eu vou precisar agora calcular a massa molar do argônio, do AR. Então, quando eu calcular a massa molar do argônio, eu posso montar uma regra de 3, né, para transformar a massa. Vou utilizar uma regra de 3, né, vou montar uma regra de 3 utilizando a massa molar para transformar o número de mols calculado pela equação de Clapeyron em massa. Então, questão semelhante à questão, ao exemplo 2 que nós fizemos nessa aula. Ok? É isso. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.